Olá pessoal, vamos lá, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente vem fazendo das últimas vezes, mas por umas razões aí, vamos começar explicando isso. Eu quero mostrar umas visualizações com Bear Topic, para aquele que a gente fez uma modelagem de tópico. Quais são as diferenças básicas? Primeiro que normalmente eu não faço o vídeo exatamente como continuação, e esse é, e outro, normalmente eu uso o PyCharm, aqui eu estou usando o Google Colab. Então eu estou dando uma roupagem diferente, embora a gente vai falar de um assunto que já falou, mas agora falando nas visualizações. É interessante usar um pouquinho o Google Colab, que ele é uma ferramenta muito boa, já falei em outros vídeos também sobre o Google Colab. Para quem tem uma configuração um pouco mais fraca na máquina, ele é fenomenal. Ou para quem quer trabalhar em colaboração, por isso Colab, né? Ele vai ajudar bastante aí, traz bastante coisa bem legal e é gratuito lá da Google, só precisa ter a conta da Google, então bacana. E aqui para o nosso caso, como a gente vai ver visualizações do Bear Topic, vai ficar mais rápido, vai ficar mais ágil para a gente ver as visualizações pelo Google Colab, ou podia usar o Jupyter Notebook, também ficaria a mesma coisa, mas eu quis usar o Google Colab e vai ficar mais rápido. Eu vou mostrar aqui o que precisaria fazer se eu quisesse usar o PyCharm, mas vamos lá, a gente vai falando no decorrer aqui. Primeiro, e outra coisa também, eu já fiz todos os downloads porque levaria um certo tempo fazer todos esses downloads, mais de 5 minutos. Aí o vídeo ficaria cansativo para ficar olhando fazendo download, né? E também não dá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é o pip install Bear Topic. Então, porque no Google Colab não está instalado por padrão Bear Topic, a gente vai fazer um exclamação pip install. Quando a gente usa o exclamação, está chamando o prompt de comandos lá do Google Colab. E também vamos fazer o download do PT Core News MD, que seria o core do nosso Space, como no seu modo Medium, né, no MD, que a gente falou lá no outro vídeo, fica mais detalhado. Então, primeira coisa é fazer isso aqui. Vou fazer aqui rapidinho, só para ver, mas o meu já vai dar requirement already satisfied. Já estão, os requerimentos já estão satisfeitos, né, porque eu já fiz anteriormente. Como eu já fiz anteriormente, vai levar coisa, sei lá, de 20 segundos para fazer aqui. Já a gente confere exatamente. Se eu não tivesse feito ainda, leva uns 5 minutos até fazer tudo isso. Ó, aqui, ó, 20 segundos. Como eu sei, porque eu já tinha simulado, por isso que eu falei o número exato. Então, foi feita a instalação, tem vários pacotezinhos aí que precisa instalar, tal, leva um tempo a primeira vez. E aqui a gente vai ao código, é exatamente o mesmo código que a gente usou da outra vez, no outro vídeo, só que eu quis transportar exatamente igual do PyCharm para o Google Colab, para a gente poder ter uma ideia que vai funcionar igualzinho nos dois, até esse ponto sem nenhuma adequação, beleza? Então vamos só dar aquela relembrada, o que é o código, URL lib request, para poder capturar os dados da internet. Aqui a gente trabalha normalmente com os dados da página de ciência da computação da Wikipédia, né, o verbete ciência da computação lá da Wikipédia. Então a gente vai precisar pegar o Beautiful Soup para limpar o código HTML e deixar só o texto, que é o que a gente quer. O Space é a nossa biblioteca que a gente está usando aí em sua grande maioria dos vídeos para PLN, para o processamento de linguagem natural, e o Bear Topic, que é o cara aqui da vez que a gente está usando para fazer modelagem de tópico, mas ele também oferece excelentes visualizações, isso é bem legal. Uma coisa importante, o Bear Topic ele trabalha bastante com TF e DF, já eu vou explicar o que é isso brevemente, mas eu vou deixar uma referência bem bacana. Aqui está sendo criado uma função coleta texto, que é onde eu vou coletar o texto mesmo, né? E vamos lá, o que ela faz? Ela pega o texto da URL que eu passar, que a gente vai passar na chamada da função, vai limpar o conteúdo, vai transformar esse conteúdo em um documento PLN, né, um documento preparado para o Space, certo? E vai transformar os verbos vai lematizar, né, os verbos, deixa eu ver, isso, exato, vai lematizar os verbos para poder fazer um charme a mais, nem sempre é necessário isso, só estou fazendo nos verbos porque os verbos têm maior variação, mas isso aqui também tem vídeo lá explicando o porquê de uma maneira mais detalhada. E beleza, e sai o retorno do texto lá meio que tokenizado já, sem as stop words e com os verbos lematizados. Eu deixei separado aqui o verbete Brasil, para quem quiser fazer o teste lá na Wikipédia, fica bem legal, dá um resultado até mais bacana, só que
o verbete ciência da computação ele é mais curto, ele é menorzinho. Então para o vídeo aqui fica melhor, fica mais rápido. O verbete Brasil demora mais, fica chato de assistir o vídeo, mas eu recomendo fazer o teste. Lembrando que modelagem de tópicos funciona até melhor para textos maiores, né? Então vai dar outros resultados bem bacanas. E só por trocar aqui um verbete, vale a pena os testes. Eu deixei comentado, não vai executar. O joguinho da velha aqui no começo indica comentário, que não executa. Mas recomendo, façam, vai sair uma coisa bem legal, ok? Então eu estou criando aqui o meu modelo no Bear Topic, lembrando que super fácil. Eu estou usando português, poderia usar o Multilanguage, que é multilinguagem, que ele tem suporte a mais de 50 idiomas. Eu quis usar português. Fiquem à vontade para os testes, né? Crio aí os tópicos e as probabilidades dos tópicos com o nosso modelo, a fit, né? Transform, a transformação e o treinamento dos nossos tokens, beleza? Vamos lá executar aqui. Primeira vez que eu executei, vejam, tanto de download que precisou fazer, levou 1 minuto só fazendo isso. Muito tempo. Então eu executei a primeira vez antes do vídeo para poder ficar mais ágil agora, mas aí façam, simulem, vai ser bem bacana, são experimentos interessantes. Vamos até ver quanto tempo leva uma vez já executado a partir da segunda vez. Lembrando, estou usando a página Ciência da Computação, que é um pouco mais curtinha, é menor do que, por exemplo, a Brasil. A Brasil iria demorar mais tempo, ok? Então, vejam que até mesmo fazendo todas as economias de tempo que eu fiz, ainda leva um tempo de processamento, que a gente está fazendo aqui é um pouquinho grande, né? Exige carregar coisa na memória, exige coletar dados da internet, tem algumas coisas mais demoradas aí, certo? Então, vai acontecer aqui de aparecer, princípio, o que eu vou mostrar? O modelo, estou pegando as informações do modelo, os 10 tópicos, né? O head 10, cabeça 10, levou 53 segundos, e o -1 são os outliers, e aqui são as palavras que têm alguma afinidade entre elas, né? Transistor, autômato, sintonizadora e alto tem uma relação entre elas, tal. Beleza. E a gente pode ver aqui, vou descomentar esse pedaço, que a gente pode fazer várias visualizações diferentes, né? A Visualize Topics, ela vai mostrar a distância que os tópicos estão entre eles em um plano 2D. Para isso, o Bear Topic utiliza essa métrica aqui. Ele projeta em 2D o Term Frequency Inverse Document Frequency. Esse documento aqui é um artigo acadêmico. Quem não tem o costume, acho legal para já conhecer, eu como bom chato acadêmico, né? Gosto muito de me fundamentar em artigos acadêmicos. Então, busca lá no Google, de preferência no Google Scholar, Text Mining Use of TF-IDF to Examine the Relevance of Words to Document. Que com isso vocês vão buscar, com esse aqui, ele tem, curtinho, esse background, o 2.1, que é aqui, curtinho, 2.2 e o 2.3, vocês vão entender legalzinho o que é essa métrica. Ele aumenta a relevância das palavras que aparecem em mais documentos e diminui a relevância de palavras que aparecem muitas vezes no mesmo documento e chega a um cálculo aí. Tá? E aí ele vai gerar o que? As distâncias. Que nem eu falei, aqui todos os tópicos ficaram muito centralizados, não deu uma coisa muito bacana, porque o verbete Ciência da Computação não deu uma diferença tão legal. Se fizesse com o verbete Brasil, daria uma diferença aqui, dariam vários clusters, vários grupos de tópicos mais aninhados, né? Então, mas como essa visualização não ficou legal, a gente pode testar outras. A recomendação chave desse vídeo: vem aqui, pega o seu modelo, dá um ponto, visualize. Se você der um ponto no caso que foi o que eu fiz aqui, ele vai aparecer várias formas de visualização. Eu vou mostrar algumas, mas testem as outras, vou mostrar algumas variações, que nem, eu gosto muito dessa bar chat. É uma visualização muito bacana, tá? Que aí vai usar bastante o valor do TF-IDF, das palavras, dos tópicos, das palavras dentro dos tópicos, e vai mostrar os tópicos agrupados por barra, que nos permite uma comparação. É bem interessante. Eu fiz uma besteira, esqueci de colocar. Para cancelar, é só clicar aqui que ele já cancela. Esqueci de colocar que é uma função, que é para fazer a chamada dessa função, que abre e fecha parênteses. Vamos começar de novo o processamento.
Vai levar ali em torno do seu 1 minuto, enquanto isso a gente olha aqui esse artigo, tá? O artigo é de 2018, explica o que é esse TF-IDF, é bem legal, explica de uma maneira científica e é muito bom para ter um primeiro contato, porque quem não tem inglês, eu fiz o teste, se colocar no Google Tradutor ele vai traduzir bem, dá para entender legal o conteúdo aqui, mas também é bom para testar o seu inglês, é bom para aprimorar algumas habilidades, aí, umas competências, inclusive a competência de leitura de artigo científico, que eu sei, quem está começando é muito chato, mas depois que se acostuma fica menos ruim, fica mais gostosinho. Vamos dar uma olhada no bar chart aqui, que já deve estar quase pronto. Gosto aqui, o Google Colab vai mostrando abaixo quanto tempo ele está executando, né? Beleza, olha que bonito que ele fica. Uma coisa legal, todos os gráficos que as visualizações do Bear Topic gera são gráficos interativos. Então se eu coloco o mouse em cima, o meu cursor, eu posso ver o valor do TF-IDF de cada palavra. E eu posso comparar aqui, ó, o tópico 0, que é o primeiro, o tópico -1, ele nem considera porque é um tópico de outliers. Então eu posso ver aqui os tópicos, a forma, por exemplo, o tópico 2, Dijkstra, Gödel, Paulo, Steve, Chomsky. Grandes nomes aí da computação. Quem conhece um pouquinho da história da computação sabe que são relacionados, né? Inglês, Alemanha, tradução, português, latim, outro tópico, de maneira geral, nacionalidades ou idiomas, né? Você vê que são palavras que têm uma certa correlação entre elas, né? Programação, codificação, Python, programável, programming. E aqui os valores de TF e DF de cada uma. Beleza? Então esse aqui para mim é um dos gráficos mais legais que o Bear Topic gera. Eu poderia olhar um outro aqui, vamos lá, novamente, como eu falei, explorem, experimentem. Eu vou dar um visualize aqui, o meu outro preferido. É o heatmap, o mapa de calor. E eu vou colocar um parâmetro nele aqui, ó. Se eu abrir a aspa, ele já me mostra algumas possibilidades de parâmetro. Eu vou colocar esse top underline n topics. Aqui, n topics. Beleza? E vou passar para ele como parâmetro, eu quero 20. O que eu estou falando? Eu poderia ter feito isso no bar chart também, né? Eu estou falando, ó, no heatmap, no mapa de calor, me mostre só os top 20 tópicos. Me mostre só 20, eu não quero que mostre todos que você gerou. Senão vai ficar uma imagem muito grande, meio difícil de ver. Se ele me mostrar os 20 aqui, eu sei que vai dar um resultado legal. Então eu poderia fazer isso nos outros também. Testem o número máximo. Até porque uma quantidade muito grande de informação a gente não consegue interpretar muito bem. Então 20 tópicos no nosso mapa de calor aqui é o suficiente, é o que a gente precisa. Ok? E o mapa de calor daqui é uma das visualizações que eu gosto muito, me agrada bastante. E ele também é bem expressivo. Ao olhar ele, você já vê relação entre termos de uma maneira muito bacana. Tá? Então eu estou separando aí os 3 principais que eu gosto, mas com um ponto visualize vocês podem ver as outras opções lá, ver quais que agradam. Todas que são geradas aqui de maneira interativa, até por isso que se fosse no PyCharm daria um certo trabalhinho, que eu mostro daqui a pouco. Porque o que eu recomendo? Ele tem outras maneiras de se fazer, mas quando a gente está usando o PyCharm, eu recomendo crie uma variável e exporte essa variável para HTML, que aí você vai ter o seu gráfico completamente interativo e pode até publicar na internet com uma facilidade muito grande. Só que se eu tivesse que fazer isso no vídeo ia ficar um pouco chato. Aqui fica mais dinâmico, né, com o Google Colab. Então esse aqui é o nosso mapa de calor. Vejam que aqui, ó, a diagonal vai ser toda em azul escuro, porque a diagonal é, por exemplo, a relação que tem o 0 com 0. O 0 com 0 vai ser 100% igual. Mas a gente pode ver outros, que nem aqui, ó, o 11 com o 1. A gente vê que o 11 com 1 vai ter um grau de similaridade um pouco bem mais alto, né? Vai estar ali, ó, similaridade score 0.88, que seria o of the n e qual que é o outro? Considerar, aplicar, executar. Vamos ver aqui o que o Ciência da Computação tem de mais escurinho aqui, ó. Ciência da Computação. Ele tem uma similaridade com ciência, química, science. Tem similaridade com cientista, inteligência. Vejam que faz sentido, né? Ó. O Turing, comportamento,
vai ter uma similaridade um pouco mais alta com considerar, aplicar, executar também. Então, quanto mais escuro, mais similaridade tem os dois tópicos, ok? Então vejam, são gráficos extremamente simples de serem feitos e que nos trazem insights muito bons sobre um conteúdo. Lembrando, estou fazendo sobre ciência da computação, poderia fazer sobre Brasil ou poderia fazer sobre qualquer coisa, uma página de notícias ou até mesmo uma página pessoal de uma pessoa que eu queira conhecer um pouco melhor, tá? O que eu falei, se eu estivesse rodando em PyCharm, o que eu faria para poder deixar um pouco mais simples e portável, né? Eu criaria uma variável qualquer e jogaria o resultado dessa visualização desse modelo, eu colocaria aqui. Com isso, eu faria a minha variável, eu colocaria um nome mais semântico do que variável, ok? Ponto. Write. Cadê? Write HTML. E nome do arquivo.html. Se eu faço isso, até vou uma vez só, vale a pena a gente fazer. Se eu faço isso, ó, agora eu vou executar. E olhando aqui, ó, do lado esquerdo eu tenho os pastas, né? Os arquivos que eu tenho no mesmo diretório que essa minha execução. Então eu vou gerar um arquivo chamado nome do arquivo, .html, no diretório onde eu estou executando. O que no PyCharm iria resolver o problema. Só que percebam, eu ter que ficar gerando arquivo seria mais tempo. E outra, é legal a gente variar um pouquinho a nossa ideia, trabalhar um pouco no Google Colab, um pouco no PyCharm, para a gente criar o costume aí de não de ver várias interfaces diferentes e chegar ao mesmo resultado. Não tem uma melhor que a outra. Tem às vezes uma que eu gosto mais, uma que você gosta mais, mas não que seja uma melhor que a outra, ok? Vai executar. Percebam que leva um certo tempinho, né? Porque ele precisa escrever um arquivo, mas vai funcionar. E é legal que a gente aprendeu como gerar um HTML também. Vou atualizar aqui o meu diretório e vejam só, nome do arquivo .html. Se eu olhar aqui, ele vai abrir o código HTML, mas vamos ver. É isso, certo? Então com isso aqui eu já consigo ver posso até fazer um download aqui. Só pra gente não ficar, ele prometeu que faz e visualização fica boa e fica. Salvar. Vou abrir aqui, ó, o nome do arquivo .html. Vamos ver que ficou até maior, ficou até melhor de ver, né? Interativo do mesmo jeito, posso dar zoom, né? Mais um, menos um, voltar, resetar os eixos. E aqui a nossa escala. Se você quiser fazer isso, colocar na página aí, na sua página pessoal ou na página do seu serviço, já vem fácil de importar, já vem em formato HTML. Ok, pessoal? É isso aí, obrigado.